Olá, você que está assistindo essa aula depois que ela já aconteceu, gravada, eu estou deixando o tema dela aqui e hoje nós vamos ver o jeito certo de você preparar o seu filho para os desafios da vida. Enquanto o Instagram está fazendo as notificações, estão avisando todo mundo que pediu, né, para ser notificado. Eu estou digitando aqui rapidinho. E aí, eu já vou fazendo a primeira pergunta enquanto vocês estão chegando aqui, né? Conta pra mim qual é o principal desafio da vida que você pensa assim, caramba, esse desafio eu queria ensinar o meu filho a passar por ele. Vamos combinar? Você que está chegando, vai contando aqui pra mim, enquanto eu vou terminando de digitar aqui o tema, tá bom? Então, jeito certo de você preparar seu filho para os desafios da vida. Eu já vou ver quem tá dando um oizinho aqui pra mim. Os desafios da vida. E olha, gente, disputa acirrada ontem pelo tema da aula, né? Ontem nós tivemos, coloquei lá no story 2 opções de conteúdo para hoje. E praticamente ali por pouquinha diferença, quase que deu empate, né? Pouquinha diferença aí, ganhou então o jeito certo de preparar o seu filho para os desafios da vida. E bora lá, gente, porque esse assunto, ele é um assunto que é extremamente importante, né? A gente tem ali as crianças, a gente se torna mãe, pai, para preparar essa nossa missão. A gente precisa preparar os nossos filhos para passar por essa vida da melhor forma possível, não é verdade? E a gente sabe que as crianças, né, vão crescer e vão passar por diversas situações. E como que eu posso fazer para ajudar, né, o meu filho, a minha filha a se preparar pelo que vem pela frente aí? Então a gente vai conversar hoje sobre esse assunto aqui que é muito importante. Já pensou, né? Vamos pensar. Essa criança cresce e aí, de repente, está na escola e começa a tirar notas baixas. Notas baixas é um desafio para aquela fase da criança. Ela precisa recuperar essas notas, ela precisa retomar. Como que essa criança vai lidar com esse desafio? Um dos primeiros desafios que aparece ali, né? Para a criança ter que lidar. Tirei nota baixa, e agora? O que eu faço? Como que eu vou resolver essa questão, essa situação? Depois pode ser que essa criança, né, com o passar do tempo, por algum motivo, seja alvo de bullying na escola. Como que essa criança vai superar esse desafio? Aí depois vai enfrentar o vestibular, é um outro desafio, né? Primeiro emprego, mercado de trabalho. Então, em várias situações do dia a dia, nós estamos enfrentando os desafios que a vida propõe ali pra gente. Então, a gente precisa parar e pensar, esse assunto ele é muito sério, ele é muito importante. Na verdade, eu estava achando que vocês fossem escolher o segundo, né? Que é como ter o autocontrole na hora da birra. E eu fiquei surpresa, viu? Parabéns para vocês que votaram neste tema. Claro que o outro também é super importante e eu prometi, vou trazer o outro assunto para a semana que vem, já que ele ficou meio empatado ali, tá bom? Na semana que vem eu vou falar como manter o autocontrole na hora da birra. Mas eu nunca falei sobre esse tema. E eu gostei de ver vocês ali pedindo para abordar isso daí que é muito importante. Então, bora lá, gente, vamos conversar um pouquinho? E olha, enquanto eu vou olhando quem já deu oi, conta para mim, primeiro, o que você sonha para o seu filho? E quando eu falo assim, o que você sonha, eu não falo de que profissão que vai ter, né? Com quem que vai casar, ou se vai ser solteiro, se vai casar, se vai ter companheiro ou companheira, onde vai morar, né? Que casa que vai ter, que bens que vai ter, eu não tô falando disso não. Quando eu falo que você sonha, é que ser humano que você gostaria que o seu filho se tornasse, tá? Então, enquanto eu vou vendo aqui, que eu já vi que a gente foi entrando agora durante a aula, já foi dando um oizinho, conta aqui pra mim o que você sonha pra sua criança, né? A Cris colocou, ó, saber lidar com as adversidades da vida, né? Como hoje o mundo está mudando, exatamente. Ó, Cris, é assim, o mundo sempre esteve em evolução, mas se a gente parar para olhar, as últimas gerações, né, as últimas décadas, mudou com uma velocidade muito grande, uma velocidade incrível. E é muito importante a gente parar e avaliar isso, porque se a gente pensar como que era
a nossa sociedade, como que era a nossa vida social, as coisas que nós fazíamos há 2 anos atrás. 2 anos atrás. E se a gente parar e pensar hoje como estão as coisas? Se você parar para pensar, você vai ver que muita coisa mudou em 2 anos. Por conta do quê? Por conta da pandemia. Né? A pandemia veio e mudou de forma muito rápida tudo. Quanta gente que não saía, né, para trabalhar, não trabalhava fora e de repente se viu trabalhando em casa no home office, com criança ali em casa, as escolas fecharam, nós tivemos que nos adaptar com crianças em casa, trabalho em casa, a nossa vida social não era mais a mesma, as compras que a gente fazia, né, muita coisa mudou. A gente passou, a maioria das pessoas passaram a consumir muito mais no online, no virtual. Não é verdade? Vocês perceberam isso? Vocês sentiram que nos últimos 2 anos a coisa mudou demais. E nós tivemos que passar por esse desafio, nós tivemos que nos adequar a tudo. E quem é mais preparado, tá, emocionalmente para lidar com isso, conseguiu rapidinho, né, se adaptar rápido, sem muito sofrimento. Quem ali está com a inteligência emocional um pouquinho, né, mais abalada, precisando desenvolver um pouquinho mais, sentiu muito essa dificuldade. Ai, meu Deus, por que agora eu estou em casa? Agora meu trabalho é em casa, ó vida, ó céus. Minhas crianças aqui, eu não sei o que eu faço, daí chora, daí entra em depressão, ou tem ansiedade por conta disso, né? A depressão e a ansiedade indicam que a nossa inteligência emocional não tá tão evoluída assim, tá? Por que inteligência emocional? Inteligência emocional é a arte da gente lidar com as nossas emoções, tá? E se a gente não consegue lidar com as nossas emoções, a gente adoece emocionalmente, aonde vem a depressão e a ansiedade, tá? E a maravilha é que o nosso cérebro, ele é plástico. O que é isso? Ele consegue se moldar e se adaptar aos novos desafios, desde que nós estejamos preparados para isso, tá? E é isso que nós precisamos ensinar para os nossos filhos, é isso que nós precisamos ensinar para as crianças. A gente tem que ensinar as crianças a se adaptar com as situações que vêm surgindo, a fazer as suas melhores decisões, sabe? A olhar, beleza, eu tenho um problema, né? Eu vou falar para vocês hoje uma das coisas que eu gosto de fazer, lembrei agora, aqui em casa com as crianças. Não está no meu script, mas se eu esquecer no finalzinho para contar uma coisa que eu gosto muito de fazer com eles, para ensinar eles essa resiliência, né? Essa arte de lidar com os problemas, uma coisa bem prática. Vocês me lembram que, Lisa, cadê a dica que você dá para as crianças? Daí eu falo no finalzinho, tá? E hoje eu também vou contar para vocês 5 formas, tá bom? De trabalhar com as crianças para ajudá-las nessa diversidade, certo? E nós vamos combinar o seguinte, durante a aula, tá? Podem mandando perguntas, vocês podem mandando os comentários de vocês sabem que eu gosto de ler, gosto de saber o que vocês estão mandando aqui, tá bom? Vão falando para mim se está fazendo sentido o que eu tô falando e algumas perguntas eu deixo ali pro final, tá? Eu vou retomando aí depois. Se eu vejo que é alguma pergunta para eu não fugir muito aqui do meu script, tá bom? Deixa eu ver o que colocou ali, né? Seja emocionalmente saudável, autoconfiante, respeitosa com ela e os demais. É isso que você sonha, né? Para Elô, maravilhosa. A Juju, a Ju, que tá aqui mandando a mensagem, a Julie, ela é uma super mamãe uau, né, Ju? Foi aluna do Mamãe Uau já tem um tempinho aí, não lembro quanto tempo, maravilhosa, mesmo assim tá sempre aqui nas aulas e fechou, é isso mesmo que a gente deseja para os filhos, né? Que ele seja emocionalmente saudável, autoconfiante, que seja respeitoso, né? Com a gente mesmo, nós temos que saber nos respeitar e a gente tem que respeitar qualquer outra vida nesse planeta, né? Isso que a gente precisa ensinar para os nossos filhos, a gente precisa também ajudá-los a chegar nessa parte. Mas antes da gente começar no conteúdo, né, vamos conversar um pouquinho aqui. Como anda a sua inteligência emocional? Como você está lidando com os desafios, sabe, que aparecem ali na vida?
Como eu falei, a pandemia veio e trouxe um grande desafio pra gente. Presta atenção, né, nesses 2 últimos anos. Como que você lidou com tudo isso, tá? Você conseguiu tirar tudo de letra? Para você foi, ai meu Deus, eu tô perdida, socorro, né? Não sei o que fazer. Como que foi isso daí para você? Como que está sendo essa situação? Quando você se depara diante ali de alguma situação, como que você reage? Sabe, seja no trabalho, seja com o marido. Muitas mamães falam pra mim, Lisa, socorro, meu marido discorda da forma que eu tô educando, né? Discorda disso tudo que você fala. Tudo bem, o marido discordar é um desafio, tá ótimo. Mas como você lida com essa situação? Você desiste do seu sonho? Você larga pra lá? A opinião dele é mais importante? Você fica brava, furiosa? Você quer controlar a forma dele pensar? Você briga com ele, você bate o pé, gente, tá caindo o mundo aqui, uma chuvarada, trovão e tudo. Vamos ver se a internet vai aguentar essa live, né? Vamos torcer para dar tudo certo. Como que você lida com os seus desafios? E os desafios da maternidade? Fala para mim se não tem desafio na maternidade, né? Ou se não tem desafio na maternidade. Como que você lida com isso? Quando a criança não dorme direito, né? Que daí a gente também, consequente, não dorme. Quando vem a criança ali nas birras, sabe? Quando ela está buscando por desenvolvimento. Como que você lida com essas situações? Então, esse é o primeiro passo, a primeira pergunta que eu quero te fazer. Tá? E por que eu tô falando isso daí? Porque esse, gente, pega papel e caneta, tá? Pega um papel e uma caneta e anota aí 5 passos que eu vou te dar, tá bom? Para você poder ajudar o seu filho a desenvolver o autocontrole. Por que eu tô perguntando isso? Porque o primeiro passo, e o passo muito importante, que a gente não pode esquecer, é o seguinte, veja se vocês concordam comigo. As crianças, elas aprendem muito mais vendo a gente como exemplo do que quando a gente fala, não é? Você já pegou a tua criança ali fazendo aquilo que você faz? Você já se viu ali, olhou e falou, caramba, tá fazendo aquilo que eu faço, né? Quem que nunca viu? Por quê? Porque elas aprendem muito mais com as nossas atitudes do que com as nossas palavras, sabe? Se você vê a criança, tinha uma aluna minha também do Mamãe Uau, que um dia ela me mandou uma mensagem, né, no meu WhatsApp, ela falou assim, Lisa, deixa eu te contar uma coisa. Não é que a minha filha estava brincando de boneca e eu ali pertinho, de repente ela começou a brigar com a boneca e colocou a boneca de castigo do mesmo jeito que eu fiz com ela. Dela, eu tô desesperada, eu preciso mudar urgente. Eu preciso reverter essa situação, porque agora eu vi que a minha filha tá aprendendo com o que eu faço, né? Do jeitinho que eu faço com ela. Então, olha só, se a gente parar para prestar atenção, a gente vai perceber isso. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é como eu, né? Aí você vai ver você, como eu estou lidando com os meus desafios. E como o meu comportamento está influenciando o meu filho, tá? Então, para um pouquinho agora e se olha. Você acha que se você perguntar para o seu filho, para sua filha agora, você acha que a mamãe sabe lidar muito bem com os desafios da vida da mamãe ou você acha que a mamãe não sabe lidar direitinho com os desafios da vida da mamãe? O que você acha? Caramba! O que você acha que a criança iria responder para você? Conta aqui para mim o que o teu filho, a tua filha iria dizer, tá? Sobre a forma de você lidar com seus desafios. Ele iria falar, caramba, minha mãe é incrível, minha mãe tira de letra os desafios, ou ai, pera lá, acho que a minha mãe tá com dificuldade para lidar com os desafios, hein? Oi, Elizabeth, boa tarde, lindona, tudo bem com você? Maria José também, boa tarde. Nossa, tem mamãe uau aqui hoje, hein? Tô adorando ver vocês aqui participando comigo, viu? Então, gente, esse é o primeiro passo, sabe? E quando a gente para, e eu chamo isso de ter autorresponsabilidade. Quando a gente reconhece, tá? Olha, eu não estou conseguindo lidar com os desafios, com os meus desafios da vida,
Isso se chama autorresponsabilidade. A gente está parando, a gente está olhando, eu estou vendo, estou enxergando um ponto que eu preciso melhorar, tá? Isso é fantástico. Mas, agora que você reconheceu que você precisa melhorar, o próximo passo é o quê? O que eu vou fazer para melhorar? Como eu posso melhorar? Quais são os passos que eu vou dar para poder melhorar? O que vai fazer eu sair do ponto A, de não saber lidar com os meus desafios, e o que vai me levar para o ponto B, para onde eu quero chegar. Aquela pessoa que sabe resolver os conflitos, os problemas, né, de forma assertiva. Então, vamos pensar, tá? Quais são as estratégias? O que você precisa fazer para poder mudar isso daí? Tá bom? Faz sentido para vocês, gente? Conta que isso faz sentido. Estão captando, estão entendendo? Manda um coraçãozinho aqui. Eu sei que nessa hora tem muita mamãe que está fazendo alguma coisa da casa e está me ouvindo, mas manda pelo menos os coraçõezinhos aqui para eu saber que está fazendo sentido para vocês, tá? Deixa eu perguntar, gente, a chuva tá atrapalhando o áudio? Porque aqui para mim a chuva tá quase competindo comigo, eu tô berrando aqui praticamente. Conta pra mim como que tá o áudio, que dependendo como for eu preciso mudar aqui, tá bom? Então vamos lá. O segundo passo, tá? Outra estratégia que vocês precisam colocar em prática aí com as crianças. Segundo passo é use as ferramentas corretas, tá? Da Provibem. Brigadão, gente. Então eu vou continuar. Se ficar ruim, vocês me avisam que daí eu coloco o fone, tá? Então, o segundo passo é... Brigadão, gente. Use as ferramentas corretas. Agora, gente, por favor, presta atenção no que eu vou falar. Por favor. Isso é muito importante. O que é usar as ferramentas corretas? Se eu quero preparar o meu filho, a minha criança, para os desafios da vida, os desafios vão chegar, os problemas vão chegar. Que jeito que eu quero que a criança olhe para os problemas? Eu quero que a criança olhe para os problemas e fique com medo, acha que não é capaz, que não é bom o suficiente, que não vai dar conta, o problema venceu, eu vou desistir. É isso que a gente quer para a criança? Não. Tem ferramentas que, se a gente usar com a criança, quando elas se depararem com um problema, vai acontecer tudo isso. E vocês conseguem imaginar quais são essas ferramentas? Essas ferramentas são os gritos que a gente dá, os castigos que a gente coloca, as palavras que a gente fala, que humilha a criança. É fazer as coisas pela criança, porque quando eu faço as coisas pela criança, eu tô querendo dizer o quê? Qual que é a mensagem que eu passo, né? A criança já tem idade, ela sabe se trocar, mas eu tô lá e tô vestindo ela. A criança já tem condição de ir ali na geladeira e pegar um iogurte para tomar, mas eu vou lá e pego para ela. Que mensagem que eu tô passando? Eu tô passando a mensagem de eu não confio em você para você lidar com as coisas que você já poderia estar lidando. É essa mensagem que eu tô falando para a criança. Eu tô falando assim, ó, você não é capaz. Eu estou fazendo por você porque você não é capaz, tá? Então, a gente precisa pensar quais as ferramentas são as ferramentas corretas, sabe? Pra gente ajudar a criança a se manter fortalecido. Porque quando as coisas acontecem, os conflitos, né? A criança não quer comer, a criança não quer guardar o brinquedo, a criança não quer tomar banho. São conflitos tanto pra gente, são os desafios da vida que aparecem pra gente, mas também são desafios pra criança, tá? Se a criança tá querendo continuar brincando, ela não quer parar para tomar banho e a mãe ali tá falando que ela tem que tomar banho naquele momento, ela também está lidando com o desafio. Então, os dois lados. Agora, a forma como você vai conduzir e as ferramentas que você vai utilizar podem encorajar a sua criança a lidar com os desafios, a superá-los, ou imagina o que acontece. Pode colocar a mensagem ali na cabecinha dela que, ó, desiste, esquece, é difícil resolver problema, sempre recua que é melhor, né? Ou enfrente da pior forma, grita, bate o pé. Então, a gente tem que prestar atenção. Faz sentido, gente, para vocês, que as ferramentas são muito importantes?
O que a gente precisa nessa hora, tá? A gente precisa encorajar, estimular na criança a autoconfiança, a motivação para a criança fazer, a retidão de caráter, né? São valores, são ferramentas que a gente precisa implantar ali dentro da criança, tá? A perseverança para ela não desistir. Vai que você consegue, vai que você é capaz. Hoje mesmo meu filho não queria ir para a escola, como todos os dias, né? Não tá querendo ir para a escola. O Júlio já acorda falando que não vai para a escola, né? E ele falando toda hora que não quer uma ansiedade, ele fica ansioso. Por que ele fica ansioso? Porque ele fica pensando toda hora que vai chegar a hora de ir para a escola. Então eu ensino ele o que é ansiedade, o porquê que ele está ansioso, levo ele para distrair. Hoje a gente fez pinturas aqui em casa, sabe? A gente fez pinturas, fui relembrando com ele o que acontece na escola que é legal, ele fala nada. Então vamos lá, olha aqui que a professora mandou foto para a mamãe, me conta o que teve nesse dia. A gente estava brincando de tal coisa, legal. E nesse dia aqui, o que você estava fazendo na escola? A gente estava pintando, interessante. E nesse dia? A gente estava tendo aula de psicomotricidade. Então, não tem coisa legal nessa escola? Eu acho que tem coisa legal nessa escola acontecendo, dele dar risada. Aí ele se empolga, ele começa a contar dos amigos. Eu falo, viu que a escola é legal? A escola é muito legal. E se você ficar em casa, o que você vai fazer? O que tem de legal aqui em casa? Vamos ver quantas coisas legais tem na escola? Vamos ver quantas coisas legais tem aqui em casa? Você vê que é melhor ir para a escola? E assim a gente vai conduzindo até chegar a hora de ir e ele já vai tranquilo, já vai calmo. Então, foi uma forma de ajudar ele a passar por um desafio ali, por um probleminha para ele. Né? Só que eu tenho que ter a consciência que aquilo é um desafio para ele. Que a questão dele ir para a escola é um desafio que ele tem que enfrentar. Então, eu preciso ajudá-lo a passar por esse momento, né? E quais as ferramentas daí que eu escolho? Foram essas ferramentas de motivação, de autoconfiança, de perseverante. Aí eu falo, e você acha que se você ficar em casa, você vai ser forte ou você vai ser fraco? Você vai ser vencedor ou vai ser perdedor se você ficar em casa? Ai, mãe, eu vou ser perdedor. Pois é, filho, você nasceu para quê? Eu nasci para ser vencedor, então que decisão você toma? Mãe, eu vou para a escola, tá? Então, entendam que nós precisamos usar as ferramentas certas. Isso, tá, que eu contei para vocês é o quê? Eu usei a firmeza e a gentileza juntos. Por que eu usei a firmeza? Porque o meu objetivo, o meu propósito é o Júlio vai para a escola. Não tem possibilidade dele ficar em casa. Ele vai para a escola. Então, eu fui firme no meu propósito. Ele vai para a escola e eu não vou recuar. Mas a gentileza também fez parte. Eu não gritei, eu não briguei, eu não forcei ele a ir. Eu fui usando essas ferramentas para ele conseguir se encorajar e ir para a escola. Vocês conseguiram, gente, entender a importância que é a gente utilizar as ferramentas corretas ali com os nossos filhos? Ficou claro para vocês? Né? Tá fazendo todo sentido? Conta aqui para mim, pode mandar os coraçõezinhos também, serve para poder entender que tá fazendo sentido, né? Para quem tá chegando, eu sempre peço, gente, isso, por quê? Porque eu tô aqui falando e eu só tô me vendo, né? Eu sei que tem quase 20 pessoas aqui, mas eu não consigo ver a reação de vocês, não tô conseguindo entender se tá fazendo sentido ou não. Então, por isso que eu peço esse retorno, tá? Ou pelos coraçõezinhos quando vocês mandam ou quando vocês escrevem aqui. Porque a comunicação é sobre o que eu falo e sobre o que vocês entendem aí do outro lado, tá bom? Não negociar, Andressa, não. Tá, negociar seria o quê, né? Às vezes até uma chantagem, né? A gente oferece para a criança, se você for bonitinho na escola, aí, a hora que eu pegar você, a gente toma um sorvete. A criança, ela não entendeu o porquê é importante ela ir para a escola. A decisão dela não foi uma decisão baseada aqui, na conclusão que, poxa, é verdade, é legal ir para a escola, é melhor eu ir para a escola, é melhor do que eu ficar em casa. Ela não conseguiu pensar na situação que estava por trás. Ela só vai querer ir para a escola porque vai ter o benefício depois da recompensa ou do que você prometeu, da negociação, tá? Então, por isso que a gente
nossa, a gente é contra completamente aqueles quadrinhos de recompensa, de incentivo, que se a criança for fazendo, aí no final ela tem um prêmio, tem uma recompensa. Porque a criança ela só vai fazer interessado na recompensa, ela não tomou consciência da importância dela fazer aquilo que ela precisava fazer, tá? A criança ela vai arrumar a cama porque ela vai ganhar um pirulito. Não porque a gente acorda, a gente arruma o nosso ambiente, é gostoso estar com a cama arrumada, né? A cama organizada, faz bem para a energia da casa, para a gente entrar no ambiente, ver tudo arrumado, a gente tem que ter responsabilidade. Ela não faz por nada disso, tá? Então, as ferramentas, elaborar argumentos para fazer entender. Isso mesmo, Andressa, tá? A gente elabora argumentos. Aqui a professora do Júlio, ela sempre está me mandando as atividades que eles fazem ao longo do dia. Eu não sei se mandam, eu imagino que manda para todas as mães, mas para o meu eu recebo as atividades dele que está fazendo. E eu uso isso quando ele começa, sabe? Porque eu vejo que o bonitinho está lá na escola todo feliz. Eu vejo que ele está alegre, que ele está brincando com os amiguinhos, que ele está se alimentando bem. Então isso é sinal para mim que a escola faz bem para ele. Então eu preciso relembrar isso. Tá vendo o que acontece? Qual decisão que você toma, filho? Eu não obrigo ele a ir para a escola, mas eu pergunto, qual a decisão você toma? Se ele fala que vai, tá ótimo. Se ele fala que não vai, então eu continuo. Mas o propósito tem que ir para a escola. Essa é a firmeza, tá bom? Lindona. Obrigada, Andressa, obrigada. Vamos lá, gente, para o próximo passo? Vamos, já falei 2, vamos para o terceiro. Gente, olha o terceiro passo, tá? O terceiro passo entenda, a gente precisa entender para que serve a infância. Você já parou para pensar para que serve a infância? Você nunca parou? Pensa agora. Por que existe a infância? Por quê? Por que a infância está ali? Por que a gente, ser humano, a gente passa pela infância? A gente passa pela infância porque é durante esse período da nossa vida que o adulto lá na frente vai se desenvolver agora. A infância serve para desenvolver um futuro adulto. É por isso que a infância serve. Por que a gente já não nasce adulto? Né? Por que a gente já não nasce sabendo fazer tudo? Porque a gente nasce, a gente precisa passar pela infância, a gente precisa passar pelas 12 janelinhas do desenvolvimento, aproveitar cada oportunidade para a gente se preparar emocionalmente para a gente poder ser os adultos mais incríveis que a gente possa ser. Então, a infância, ela serve para o desenvolvimento do adulto. Mas a maioria acha que a infância só serve para cumprir ordens, né? Para ter que ficar quieto, para fazer o que eu mando, sabe? Que criança não tem que querer nada, que criança não pode fazer nada, que eu que decido tudo. Tem gente que acha que a infância serve para isso, tá? Para fazer, a criança tem que fazer as minhas vontades. O que eu falo, o que eu desejo, o que eu imagino, a criança tem que correr ali, tem que atender. E não, a infância é um período muito importante. É onde um futuro adulto está se desenvolvendo. Então, se eu estou desenvolvendo um adulto nessa fase, olha, gente, é forte isso. Se eu estou desenvolvendo um adulto nessa fase, então eu tenho que fazer o melhor que eu posso fazer. Eu tenho que ajudar essa criança a se desenvolver, né, emocionalmente, a saber se respeitar, saber respeitar o outro, saber cumprir com as suas obrigações, né? A gente tem que ensinar isso daí. E não é fazendo tudo pela criança que eu vou estar ensinando esse adulto se desenvolver. Não é, deu uma briga lá na escola, deu um problema na escola, eu corro lá e eu que vou resolver. O amiguinho falou tal coisa para a criança, eu corro lá e eu vou falar com esse amiguinho. Tá? Alguém falou não sei o que, eu vou lá. Vamos ensinar as crianças a resolver os probleminhas delas. Vamos encorajando aquilo que ela é capaz. Claro que tem situações que a gente tem que intervir com certeza, tá? Com certeza. Meus filhos têm situações que trazem da escola que, vem cá, isso aqui você dá conta de resolver, vamos conversar. Como que você pode resolver, como que você pode fazer. Ótimo, confio em você, vai lá e resolve. Tem situação que, pera lá, a mamãe vai lá conversar. Isso agora é com a mamãe, tá? Então a gente tem que ver, mas assim, a infância serve pra gente
desenvolver o futuro adulto. Pensem nisso, gente, anota isso bem grande, anota. Não é gritando com a criança, não é ameaçando, não é fazendo por ela que você vai ajudar essa criança a ser um adulto incrível. Se você não vai fazer isso, você não vai ajudar ele a ser incrível, então você está fazendo o quê? Não está ensinando ele a lidar com os desafios da vida, tá? Gente, esse daí é muito forte, viu? Esse 3 aí, então anota aí para vocês não esquecerem, tá? Elizabeth, eu vi que você mandou, daqui a pouquinho eu já leio, tá? Vamos pro 4, gente? 4 pontos ali pra gente poder ajudar a criança a lidar com os desafios da vida aí, tá bom? 4º passo, dê oportunidade para a criança, para ela pensar, para ela procurar uma solução, para ela se sentir importante, para ela aprender a lidar com aquilo, tá? Pede para a criança, confia na criança, dê estratégias ali para ela. Por exemplo, filho, ó, no sábado a gente podia fazer um passeio em família. O que você acha? Tá, mas a questão é o seguinte, ó. Pra gente poder fazer um passeio em família, tem que ser um lugar, tá? Que vai ser gostoso, que a gente possa se divertir, mas que não dê pra gastar tanto. Por exemplo, dependendo do lugar, né? Que não dá pra gente estar comprando alimento, comida, não dá pra estar indo no shopping, mas a gente gostaria de se divertir. Pensa, aonde que a gente poderia ir? Vai lá, pensa um pouquinho, a hora que você tiver uma solução, você traz pra mim, tá? Criança pode sugerir um piquenique, né, para poder fazer, visitar um zoológico, ir num parque, fazer um piquenique, em algum lugar andar de bicicleta, em algum lugar jogar bola. Deixa a criança parar, pensar e sugerir. Quando ela sugerir, você fala, olha, eu gostei da sua sugestão, toca aqui. Foi incrível essa sugestão que você deu. Então, vamos lá. Então, traga algumas situações para a criança resolver, tá? Traga alguma situação para a criança ajudar ali. Filho, filha, olha só. Depois da janta, tem muita coisa para a mamãe fazer. Sobra tudo ali. Prato na mesa, louça para lavar. Como que a gente poderia resolver esse problema? Né? Isso daí é legal levar para uma reunião de família. Todo mundo senta ali, o pai, a mãe, as crianças. Qual a responsabilidade de cada um? A criança tira a louça da mesa, o pai seca a louça, né? A mãe está lavando. Então, traga problemas e peça ajuda para a criança e acompanhe a criança nessa decisão, sabe? Que ela está chegando para poder resolver os problemas. Isso a gente já está ensinando a criança a lidar com as situações que vão surgir. Quando surgir algum desafio, pera lá, que solução que eu posso dar? A gente já treinou essa criança na infância, tá? Agora, o que eu falo, se a gente faz tudo por ela, se a gente resolve tudo por ela, se a gente manda, ó, negócio é o seguinte... Tá ficando muita bagunça, tá ficando muita louça, eu não tô dando conta, então eu quero que a partir de agora você recolhe a louça da mesa. Você vai secar e você vai guardar, tá? Quando a gente dá ordem, a gente deixa de aproveitar uma oportunidade muito importante da criança pensar, dela decidir, dela tomar a decisão por si, tá? Ou quando a gente faz por ela, eu tô cansada, mas eu vou recolher a louça, eu tô cansada, mas eu vou secar a louça. Então, também você não deu oportunidade para a criança pensar qual que é o papel dela em casa, qual que é a importância dela, como ela pode colaborar e contribuir, tá? Gente, o 4º, beleza? Anotaram? Isso é importante, conta aqui para mim se faz sentido, se vocês estão colocando em prática, se vocês vão começar a colocar em prática, e aí a gente vai pro 5º já. Tá, Pri, eu já volto, tá bom? Eu já volto, só pra gente não fugir do tema agora, tá bom? Deixa eu encerrar isso aqui, aí no final eu volto pra responder a dúvida, tá? Então, vamos lá, gente, o 5º agora. O 5º é não contribua com a criança pra ela desistir, tá? Isso faz parte de alguns outros que eu já falei aqui. Às vezes a criança tá cansada, ela quer desistir de alguma coisa, não permita a criança desistir, não permita. A não ser que, né, tem as exceções ali, tá? Mas a criança, por exemplo, tem muita criança que começa a fazer um esporte. Vai uma vez, vai a segunda, vai a terceira, na quarta, quinta já não quero ir, já tô cansado, me deixa e desiste de fazer.
Aí no outro dia a criança inventa de começar alguma outra coisa. Passa algum tempinho, ela desiste e para também. Então não permita, incentiva a criança a continuar, a perseverar, o porquê que ela está querendo desistir, sabe? Qual que é o motivo que ela está tendo? Encoraja, conta para ela, sabe? Que ela é vencedora e vencedor não pode desistir desse jeito. Vencedor tem que ter um objetivo, tem que ter meta, tem que ir atrás, tem que conquistar as coisas. É assim que a gente forma adultos autoconfiantes. Não é começando e largando. É por isso que hoje a gente vê os jovens que saem da faculdade, vão para o mercado de trabalho e no primeiro boom que o chefe faz, eles desistem, eles abandonam, eles vão embora, né? Passou ali algum probleminha para resolver, ai meu Deus, eu não dou conta, e aí já desiste, daí já foge, tá? Então vamos acompanhar os nossos filhos, vamos incentivar as crianças, não vamos permitir que eles desistam, que eles desanimem. O nosso papel é muito importante de estar ali. Agora, a pergunta que sempre fazem, a pergunta na frase que sempre fala nas aulas, né? Ah, Elisa, é bom, mas dá trabalho. Aí eu faço assim, oi? Alguém te disse que ser mãe e ser pai era fácil? Você não foi querer ser mãe e pai porque era fácil. Não, a nossa missão é outra coisa, tá? Eu falo sempre, tudo bem que não é fácil, mas é gostoso, mas é prazeroso a gente ver, né, o ser humano que os nossos filhos estão se formando. Agora, pensa na dor lá na frente de dar tudo errado, não é verdade? Então, dá um pouquinho de trabalho? Dá um pouquinho de trabalho, sim, porque dá um pouquinho de trabalho porque a gente tem que sair da nossa zona de conforto, né? Exige um pouquinho da gente. Exige que a gente abra mão de alguma coisa pra gente estar ali, pra gente poder estar acompanhando, pra gente poder estar conversando. Faz parte, isso faz parte. Eu, por exemplo, trabalhei a minha vida inteira fora. Né? Fora, quem me conhece sabe, trabalhei em escola por 20 anos. 10 anos como professora, 10 anos como diretora, mas a maternidade, né, pesou e eu optei por estar mais pertinho das crianças em casa. Eu tive que abrir mão do meu trabalho e por fora, né, e poder estar aqui. Tive que me readaptar, o meu trabalho hoje é completamente diferente. Então, isso é uma coisa que foi uma decisão difícil, sempre trabalhando fora de casa, né, desde os 17 anos trabalhando fora. Tá? Mas é com prazer, é com amor, vendo que está fazendo bem para as crianças. Então, a gente precisa pensar, dá um pouquinho de trabalho? Dá, mas e a gratificação que vem, não é verdade? E olha, como eu falei, eu lembrei, né? Uma coisa que eu gosto muito de fazer com as crianças, quando acontece alguma coisinha, às vezes as crianças, né, pro nosso olhar, o probleminha deles não é nada, né? É pequenininho demais, não quer dizer nada. Então, não consigo lembrar um episódio recente que aconteceu, mas às vezes as crianças vêm chorando, com um problema, né, gigante ali que aconteceu. Daí eu falo assim pra eles, né? 3 caixinhas, tá? Uma de cada tamanho, uma pequenininha, uma média e uma grande. Chama o tamanho do seu problema. Aí você fala assim, se você pudesse pegar esse problema na mão agora, qual das 3 caixinhas que você colocaria ele? Num problema que é pequeno, num problema que é médio ou um problema que é grande? Adivinha aonde normalmente eles colocam o probleminha deles? Normalmente eles colocam dentro da caixinha grande, sabe? Problema ali na caixinha grande. Por exemplo, lembrei agora, a Ana Luísa estava fazendo um desenho esses dias, na hora de apagar rasgou o desenho dela. Tá? Então ela estava muito chateada, chorando porque tinha rasgado o desenho dela. Então eu perguntei, filha, vem cá, esse problema é teu, que tamanho que é? Ela pôs numa caixa grande, para ela era. Eu falei, tá bom, então agora vamos conversar sobre isso. Esse problema tem solução? Aí ela falando que não. Eu falei, não tem solução. Então vamos pensar. O que você usou para fazer um desenho? Ah, eu usei um papel, tá. Tem mais papel como esse? Tem. Tá bom. E quem que fez o desenho? Eu que fiz o desenho. Ah, ok. Se você fez uma vez o desenho, você consegue fazer ele de novo? Consigo. Então tá. E agora, esse problema tem solução ou não tem? Ela deu risada e falou, tem. Eu falei, como você pode resolver? Eu posso fazer outro desenho. Eu falei, isso. Então agora pega o probleminha na mão de novo. Ela pegou.
E agora, que caixa que você coloca esse problema? Dela pegou e pôs na pequenininha. Ok. E dá para resolver então? Dela dá. Eu falei, a hora que resolver, o que a gente faz com esse problema? Dela joga fora. Eu falei, boa. Então vai lá e resolve o problema, filha. Aí ela sorrindo pegou e foi, tá? Então, isso o que eu estou ensinando para a criança? Eu estou ensinando ela a pensar no problema e como que ela consegue resolver esse problema. Olha só como que a gente ensina a criança a diminuir os conflitos, sabe? A pensar, em vez de fazer birra, de gritar, pera lá, isso aqui já aconteceu, eu sei que dá para resolver, eu consigo, eu posso e eu resolvo, tá? Então, quando a gente ensina para a criança essas habilidades, imagina lá na frente que adulto que essa criança não vai se tornar. E também já teve situação de não dar, né, o problema. Dá para resolver? Não dá para resolver. Ah, ok, se não dá, então não é problema, não tem o que fazer. Vamos descartar esse problema fora, tá? Se já aconteceu, se não tem mais o que fazer, se já está definido, ok, então você não tem o problema. Acabou. Vamos aceitar que encerrou desse jeito. Vamos rasgar o problema? Pronto. Agora você não tem problema para resolver, porque o que aconteceu não tem mais jeito. Vamos fazer outra coisa? Vamos focar em outra atividade? Vamos, tá? E olha, de novo eu falo, volto lá no começo. Para a gente enxergar dessa forma, para a gente conduzir dessa forma, o primeiro passo é olhar para a gente por primeiro. A gente se olhar como que eu estou lidando com os meus problemas. Como eu estou lidando com os meus desafios da vida. É a gente se olhar primeiro, tá? Por isso que eu falo aqui para vocês. A minha missão aqui é cuidar de quem cuida de criança. Não adianta eu chegar aqui e falar para vocês tudo que vocês têm que fazer com o filho de vocês, se eu não mostrar que vocês precisam se cuidar primeiro, que vocês precisam se olhar primeiro, vocês têm que se amar primeiro, você tem que ser a sua amiga por primeiro, porque senão nada disso vai adiantar, nada disso. Eu posso morrer aqui de falar, de dar estratégia, de ensinar você a lidar com a criança. Mas se você não for sua melhor amiga, se você não estiver consciente, se você não quiser dar esse primeiro passo, se você não estiver aberta para dar esse primeiro passo, para se cuidar, para se olhar, para se valorizar, para dizer que você é incrível, para dizer que você dá conta, que você é capaz, se você não for essa melhor amiga, não adianta, eu não vou conseguir fazer muita coisa, tá? Então eu preciso que vocês olhem primeiro para vocês, por primeiro, tá bom? E agora eu vou voltar e vou ver ali perguntas de quem mandou. E olha, gente, antes de eu ler as perguntas, deixa eu falar já. O primeiro grande passo vocês já estão dando, tá? Que é dedicar esse tempo aqui das aulas do clube para vocês estarem aqui, para vocês poderem aprender, para vocês poderem colocar em prática, para vocês serem melhor a cada dia. É que eu falo sempre, a gente nunca vai ser perfeita e ninguém está aqui com esse objetivo de ser perfeita. A gente não quer perfeição, porque isso não existe. Mas eu falo sempre desse passinho a cada dia, construindo, procurando ser melhor, né? A cada dia. Então eu quero já dar os parabéns por vocês que aguentaram firme aqui, quase 50 minutos já de aula, para vocês poderem fazer o melhor. Vocês são incríveis, viu? Parabéns! E agora, deixa eu ver aqui. A Marineide, né? Que colocou, a filha tem 2 anos e 8 meses. E eu não tenho mais controle com ela. O que eu posso fazer para ela obedecer? Tá. Ó, então assim, se você prestou atenção aqui na aula, eu falei aqui no momento que a infância, ela serve para quê? Ela serve para a gente poder desenvolver os adultos, né? É a preparação para se tornar adulto. Adultos, a gente quer adultos obedientes? É isso que você sonha para a criança? Eu quero que o meu filho se torne um adulto obediente. Que ele obedeça a todo mundo, que todo mundo que mandar, ele obedeça. Que ele, zíper na boquinha, tá? Meu filho de 30 anos, zíper na boquinha, que ele obedeça.
Ele obedece os amigos. Tá entendendo o perigo? Que ele obedeça os amigos, tá? Que ele obedeça a esposa, que ele obedeça qualquer um que apareça na minha frente. É isso que você deseja para a criança? Provavelmente não, a gente não deseja isso. Então, pera lá. A gente também não quer, então, que a criança obedeça a gente. Lisa, como não quero que meu filho me obedeça? Não, a gente não quer que o filho obedeça. Eu quero que a criança desenvolva responsabilidade. Eu quero que a criança saiba aonde ela pode ir. Mas se eu falar em obedecer, o que eu estou querendo? Eu estou querendo que eu fico dando ordens, que eu fico mandando e a criança fica fazendo o que eu quero. Eu não estou ensinando para a criança a lidar com os desafios da vida, não. Tá bom? Então, criança de 2 anos, ela está querendo autonomia, tá? A criança de 2 anos, ela está querendo conhecer o mundo. Ela está querendo explorar as coisas. Se a gente entende isso, foi o que eu falei na aula passada, tá? Uma criança que quer pegar, né, um frasquinho desse, que quer abrir e pôr na boca, eu não posso deixar, apesar disso aqui ser um óleo essencial, mas eu não posso deixar uma criança abrir, brincar com isso aqui. Ela pode abrir, ela pode pôr na boca, tá? Mas se eu entendo que a criança está querendo se desenvolver, eu vou trocar. Eu não vou deixar ela brincar com isso aqui, mas eu vou deixar ela brincar com a capinha do óculos, que não tem problema, ela vai apertar, ela vai abrir. Então, eu estou proporcionando para a criança que ela se desenvolva, sem birra. Acontece que a gente quer que a criança obedeça. A gente quer falar para ela, não mexe nisso daí. Não mexe, não abra, larga isso. A criança não vai fazer. Ela não vai te obedecer. Porque é da natureza dela querer explorar o mundo, querer explorar as coisas. Se eu estivesse errada, eu não estaria recebendo tantos pedidos de ajuda com criança de 2 anos. Quer dizer que todas as crianças de 2 anos têm problema? Não, é porque nós é que não entendemos, tá? Então, não é que a criança tem que me obedecer. Eu tenho que entender o que está passando com a criança. Aí, claro, isso aqui não pode, é perigoso. Ok, eu vou tirar isso aqui e eu vou dar isso aqui. A criança está brincando com segurança. Não adianta ficar falando para a criança, larga isso daí é perigoso. Ela não entende qual que é o perigo, ela não sabe o que é perigoso, ela não sabe o que vai acontecer, tá? Então, quando a gente entende, nós entendemos a criança, quando a gente entende as 12 janelas de desenvolvimento que a criança passa, quando eu ofereço opções para ela passar pelas etapas com segurança, com amor, com firmeza. Onde está a firmeza? A firmeza é isso aqui você não pode. Isso aqui é perigoso, isso você não pode. E onde está a gentileza? Esse você pode. Você quer brincar? Tó, esse você pode, tá? Então, quando a gente equilibra firmeza com gentileza, não tem problema, tá? Então, é importante a gente conhecer as fases que a criança está passando. E, ó, presta atenção, se é criança obediente que você está querendo, tá bom? Ai, que legal. Parabéns aqui, viu? A Débora, pelo depoimento, tá? Parabéns, encorajou a criança, é isso mesmo. Deixa eu ver aqui, ó. A Priscila Araújo. Meu filho tem 2 anos, está na fase de gritos e às vezes é do nada. Eu ignoro. Faço errado? Vamos lá, aí, ó. Tô falando. Criança pequenininha de 2 anos de novo. Vamos conversar. Criança pequenininha, gente, não grita do nada. Não grita do nada. Não grita. Tá? Elas não têm essa capacidade. Imagina, nós estamos aqui agora na aula. Você conseguiria surtar sem motivo nenhum? Você tá aqui, tá me acompanhando, né? Tá aqui, tá zen, tá na paz, tá tranquilo. Você iria pensar assim, agora eu vou surtar. E daria aquele grito. Não, tá? As crianças é a mesma coisa. No nosso julgamento, no nosso olhar de adulto, a gente julga que é do nada. A gente julga que é do nada. Mas se aquela criança tá gritando, tem algum motivo. Pode ser sono, pode ser cansaço, pode ser fome. Pode ser porque ela tá com isso aqui fechado na mão e ela tá tentando abrir, tá tentando, e você não percebe que ela tá tentando abrir, ela fica nervosa e ela grita. Então, no teu julgamento é do nada, mas não é, ela tá tentando abrir e ela não tá conseguindo. Acontece que a criança pequenininha, ela não sabe lidar com as emoções dela.
E eu aposto que tem gente aqui na aula adulto que também não sabe lidar com as suas emoções. Aposto. Quer ver só? Se a tua criança grita, se a tua criança faz birra, você fica nervosa? Você surta? Então você também não consegue lidar com as suas emoções, tá? E tá tudo bem, não tô julgando não. Tô falando que ninguém é perfeito, a gente tá aqui pra gente poder aprender. Mas eu só tô falando assim que às vezes a gente exige coisas da criança pequenininha, de 2 aninhos, que nem a gente como adulto tem habilidade. E a gente ainda tá julgando, tá gritando do nada. Não é do nada não, tem motivo sim. Tem motivo sim. A gente que não tá enxergando, mas tem. Então, o que a gente precisa entender? Essa criança de 2 anos, ela não tem ainda habilidades emocionais. Ela não vai parar, ela tá tentando abrir, ela não vai parar e vai falar assim, mamãe, me ajuda. Eu estou com muita raiva, eu estou muito irritada porque eu não estou conseguindo abrir essa caixinha. Isso é o que a gente gostaria que as crianças falassem, né? A gente gostaria que a criança viesse e verbalizasse isso pra gente. Mas isso não vai acontecer, não vai. Ela não tem condição para falar isso, tá? E aí o que acontece? Ela grita, porque ela tá tentando, ela foi tomada por uma emoção que é a raiva veio rápido, ela foi tomada pela raiva e ela grita, porque ela grita. Você já sentiu raiva? A raiva mexe com o nosso corpo, com tudo, tá? A gente fica com a mão suando, a gente fica com aquela sensação no corpo de que tá fervendo por dentro, ou aqui, né, um soco na boca do estômago, a gente tem emoções, boca seca. A raiva é um sentimento que mexe tudo com o fisiológico do nosso corpo. E a gente precisa extravasar. Pessoas com raiva precisam extravasar. E a forma como a criança ela extravasa é gritando, para ela poder pôr para fora. Se ela segurar isso, ela vai virar o quê? Uma panela de pressão ali. Tá? Prestes a explodir, se não, né, não tá tendo ali a válvula de segurança. Então, entenda, a criança não está gritando do nada, tem um motivo, ela não sabe verbalizar o que está acontecendo, tá bom? E aí ela grita. Então, o que a gente tem que fazer? Gritou? Acalma. Pega a criança, aconchega se ela quiser, dependendo do temperamento, a criança quer aconchego, dependendo não. Procura fazer com que ela acalme. Depois ela acalmou, fale, você ficou com raiva, né? Você ficou frustrado. Fale do sentimento, nomeie o sentimento para ela. O que estava acontecendo? Você estava tentando abrir? Estava difícil? Não estava conseguindo? A mamãe vai ensinar. Quando você quiser abrir, você aperta aqui e abre. Agora tenta você para ver se você consegue. Apertou. Uau, você conseguiu, isso mesmo. É assim que a gente resolve, tá bom? Quando precisar da mamãe, eu tô aqui para te ajudar. Então, vamos aproveitar essa fase, gente, para a gente poder ensinar as crianças, tá? Ensinar. Quando a gente aproveita essa fase que a gente está ensinando para as crianças, pode ficar muito tranquilo, porque vai ser um adulto que vai conseguir lidar com as emoções, né? A Eliane que colocou, né? Que eu mesma não dou conta, é muito nervosa, perde a calma rápido, então... E tá tudo bem, tá? Tem muita gente que é assim. Por quê? Porque nós não aprendemos isso na nossa infância. Os nossos pais não tinham o conhecimento que a gente tem hoje. E os nossos pais foram também vítimas dessa educação, tá? A gente está falando de vítima que está educando vítima, tá bom? Só que nós, quando a gente chega nesse ponto, nesse momento que a gente está aqui batendo papo, que a gente está tendo conhecimento, agora que as coisas estão sendo esclarecidas pra gente, a gente tem 2 opções. Ou a gente continua mantendo, fazendo o que a gente sempre vinha fazendo. E isso eu tenho certeza que os nossos pais não tiveram oportunidade, porque eu tenho certeza absoluta que se minha mãe tivesse tido a oportunidade de aprender o que eu tô falando aqui hoje, ela teria sido uma mãe muito diferente. Eu tenho certeza disso. E hoje nós temos essa oportunidade de ou continuar fazendo a mesma coisa, ou a gente procurar ser melhor a cada dia, fazer o nosso melhor para o nosso filho. Agora, se a gente resolver fazer a mesma coisa que a gente vinha fazendo, abandonar todo o conhecimento, já pensou essa criança lá na frente, né? Caramba, minha mãe teve a oportunidade de fazer diferente, não quis, né? Ela optou por fazer a mesma coisa. Então, vamos só ser sábios nas nossas escolhas. O que te trouxe até aqui não importa,
tá? A tua história até aqui não importa. Cada um tem a sua história, a gente é grato, a gente agradece, a gente se aceita, a gente se acolhe, a gente se perdoa, a gente se ama. Mas o que eu vou fazer da agora pra frente, isso importa. Isso aqui agora é papo de gente grande. É isso que separa as mães responsáveis, né, das mães que são negligentes. Tá bom? Gente, então vamos chegando já ao fim da nossa aula. Semana que vem eu vou trazer, então, o tema número 2, tá bom? Do autocontrole na hora da birra, que ficou ali empatadinho nos stories. Então, eu vou trazer esse tema para terça-feira que vem, às 14 horas. Combinado? Gente, beijo grande no coração de vocês. Fiquem com Deus. Façam a escolha certa aí pro seu bem, pro bem do seu filho. E a gente se vê na próxima aula, na terça-feira, tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau.